Em um programa anterior, cuja apresentação foi inclusive do Paulo, eu tinha soltado a frase, né? Quem vigia os vigilantes? Nós temos um poder, a Constituição fala, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. E que todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Eu quero fazer uma aposta com todos aqui do estúdio e com qualquer brasileiro que esteja nos ouvindo. Quem algum dia votou direta ou indiretamente para juiz? Ele exerce, ainda que em primeira instância, ele exerce um poder da república, da coisa pública que você acabou de falar. Se ele erra, qual que é o controle dele? Se um político erra, ele não vai ser mais eleito, ele pode ser, no executivo, ele está sujeito a um processo de improbidade, a um processo de responsabilização, como a Dilma sofreu, por exemplo, né? E um juiz? Que tipo, para colocar bem no chulo mesmo, sem linguajar jurídica, que tipo de responsabilização ele pode sofrer? A responsabilização máxima que ele pode sofrer é a aposentadoria compulsória com provimentos integrais. O que não lhe impede de trabalhar em outras áreas, inclusive a advocacia. Não, o cidadão comum vê isso, ele se sente, né, acho que é um tapa na cara o cidadão comum. Então, aí está aí, Sérgio. Você me fala assim, com esse trato da coisa pública tão escancarado contra determinados direitos políticos estabelecidos para a manutenção de um regime democrático, por que está nesse nível? Porque deixamos ao encargo de quem não pode ser responsabilizado se errar. Mas eu acho aqui, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, por isso que é importante a participação dele, porque o Rodrigo falou em vários programas, ele se colocou à disposição, trouxe para nós toda a base de currículo, de estudos da empresa dele, do trabalho dele como professor, ele está no Mackenzie dando aula agora em São Paulo, sempre falando, há vulnerabilidades, é preciso um trabalho mais sério para a preservação da segurança, isso independentemente de preferência. Quando o Rodrigo trouxe essa proposta, o Bolsonaro nem era presidente ainda, acho que a gente se conhece já há quase uma década, e isso está sendo tratado de maneira quase que irresponsável. Agora, o que eu quero dizer para o cidadão que está acompanhando aqui, a res pública não pertence a grupos de interesse, muito embora isso tenha sido uma tônica, né, desde que eu me conheço por gente, mas não há nada que precise ser eternamente assim. E vou dizer mais, isso está tendo uma conivência muito perigosa da imprensa oficial brasileira. Isso é extremamente perigoso, porque isso é parte do problema que está levando as pessoas para esse confronto com as autoridades de segurança. Então o cidadão comum tem que entender, ele não pode ser parte desse conluio. A gente corre o risco até de perder aqui o nosso canal de transmissão, por falar dessa forma. Mas é parte do jogo, é parte do risco. E se a gente for para o enfrentamento, quando eu falo a gente... eu acho que a gente não pode... É a população, porque aí vamos culpar quem? Então, estão culpando quem por isso? Não estão se autorresponsabilizando, né, da desmoralização da autoridade brasileira. Porque foi por isso que a gente abriu o programa falando da frase da Margaret Thatcher. Oi, Rodrigo. Não, você está certo, eu concordo com todos os colegas, o Antônio, o Paulo, você, Sérgio. A gente deixou acontecer, né? Veio isso meio que silenciosamente, ou as famílias preocupadas em sobreviver, trabalhando arduamente e não prestando atenção no que vai acontecendo em volta, nas universidades. Isso eu pude ver de perto, o Antônio também, em alguns contextos, algumas ideias e pensamentos de grupos bastante, assim, estranhos, mas a gente achando que isso não é verdade. Isso pode ser coisa de filme, né? As pessoas têm que cair na real que o mundo é bem diferente. Só que também a gente deixou, e eu até culpo um pouco o Poder Executivo hoje, de nas primeiras cutucadas, né, ou enfrentamentos, né, entre os poderes, não foi tratado assim com um pouco mais mão de ferro, né? Acho que a outra parte foi provocando, viu que ganhou espaço, e aí agora ele está se sentindo um todo poderoso, né? E isso vai mais além, isso não vai parar por aqui.
é interessante perceber que, fazendo um mix aqui do que os colegas falaram na mesa, né, o Paulo e o Antônio, eu ando bastante de táxi em São Paulo. Eu conversei com todos os dias quase sobre eleições e tudo mais. Todos eles reportaram problemas. Tem senhores com biometria cadastrada há anos e quando foi votar não tinha a biometria dele na zona eleitoral. O que isso para mim já é um apontamento de falha e vulnerabilidade assim altíssima no processo rodando, né, na hora, no momento. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, né? Isso é impossível, não há desculpa para isso. Então acho que o TSE já se percebe que não tinha como contra-argumentar ou trazer respostas críveis, né? Não basta ser honesta, né? Tem que parecer mesmo honesta a coisa, né? É isso mesmo. Toda. E aí, o que ele fez? Ele falou, eu sou um poder praticamente afastado do Congresso, né? Fora dos outros quadrantes, né? dos ministérios, eu praticamente eu mando, tenho acesso à identidade de todas as pessoas. O TSE tem poder para colocar ou inventar ou excluir qualquer um de nós para votar. Isso é fato, ok? E esses problemas que o Sérgio me perguntou lá atrás, os problemas de urna, isso aí foi um apontamento meu em 2017. Eu e os colegas, e conversava em off até com alguns especialistas, eu estava auditando um equipamento que não ia praticamente 100% para o processo eleitoral, e aí entrar em licitação para eu ter outra máquina, e além de tudo isso, tem máquinas antigas ainda sendo usadas. Isso é inadmissível, não pode acontecer. A máquina tem que ser única, aquela auditada de ponta a ponta tem que ser aquela executada. Eu não posso tratar e falar, mas é parecido, é semelhante, isso não existe no processo de auditoria. Isso aí é inadmissível. Quando traz isso para a mesa, então assim, há suspeição. E além do mais, todos esses juízes, como o Antônio falou muito bem, assim, se autodenominam todo-poderosos, e além de tudo, esses do STF que são indicados cargos políticos, são todos suspeitos em qualquer processo eleitoral, principalmente o de agora. Aqui o André ainda até comenta aqui que a similaridade entre os momentos identificados na manipulação das apurações do primeiro e segundo turno é grotesca. Agora, Paulo, a gente está indo para 12 minutos finais do programa, todo mundo apreensivo, né? Porque quando você vê as instituições que deveriam estar buscando a pacificação, trazendo para um diálogo, estão dando de ombros para o problema, isso realmente é perigoso, como falou o Antônio, é algo que traz muita inquietação e um sentimento de insegurança muito grande para a população, para o cidadão comum, né? Eu tenho ouvido na imprensa, França, que essas manifestações que estão ocorrendo são antidemocráticas, são baderneiros, arruaceiros. Teve um cidadão da Jovem Pan, né, Paulo Matias, que chamou os caminhoneiros de vagabundos. Eu lembro muito bem quando ganhou o Fernando Henrique pela primeira vez, quando ele ganhou pela segunda vez, quando ganhou o Collor lá atrás, né, quando ganhou outros candidatos, quando tinha meu Deus do céu, o Serra, enfim. Eu lembro muito bem que no dia seguinte estava se falando, as centrais sindicais falavam em greve geral, tinha pneu queimado na estrada, tinha um monte de baderna, porque essa gente vai para a rua, não vai com a família, não vai com o cachorro vestido de verde e amarelo, não leva o filho, vai com bandido do lado, vai para quebrar, vai para tocar fogo, vai para vandalizar, cometer crimes. Deixa eu fazer um recorte aqui, vamos lembrar não são os 20 centavos. Eu me lembro, isso aí foi antes do impeachment da Dilma, a gente não tinha uma semana sem o país parado. Exatamente, e black blocs, os black blocs surgiram nesse momento. Ou seja, o que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo com a imprensa desse país? Vocês estão brincando com fogo, gente. Exatamente. É a imprensa que está fomentando esse tipo de coisa. E não é de hoje. E eu digo por quê? Porque a imprensa perdeu alguns bilhões do governo. Alguns bilhões, né, que eram pagos à imprensa a título de publicidade. Esses artistas fracassados, desculpa, aposentem-se. A gente não precisa mais de vocês, Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, essa turminha aí, aposentem-se, já deu o que tinha que dar. Mas eles querem mais, eles querem dinheiro do governo, o dinheiro que parou de pingar na conta deles, da Lei Rouanet, né?
o sistema político como um todo deixou de fazer as suas falcatruas através dos ministérios. E aí hoje, o cidadão que está vendo isso daí, ele vê, poxa, como é que teve dinheiro para auxílio emergencial e agora não tem mais? Simples, porque vai ter que pagar essa turma toda. Vai ter que voltar a pagar a imprensa, vai ter que voltar a dar dinheiro para artista, vai ter que voltar com mais 10 mil, uma dezena de ministérios, justamente para financiar Renan Calheiros, Zé Disseu e Companhia Limitada. Vai ter que pagar essa turma toda, e esses caras estão ávidos pelo dinheiro público que deixou de pingar na conta dele nos últimos 4 anos. Então vai faltar dinheiro, já estão falando em 200 bilhões acima do teto, vai faltar mais. Hein? Essa é uma preocupação natural, mas estamos chegando para o final, eu estou parecendo meio, digamos assim, fazendo um certo sensacionalismo, mas não é não, gente. Quem tiver curiosidade, vamos pegar um povo que tem uma certa similaridade com a nossa, que é o povo russo, muita gente comenta isso. Quando o último czar caiu, Nicolau Romanov, quem tiver curiosidade para estudar um pouquinho a história, né, o último czariado lá, foi o último imperador russo, houve uma combinação, uma série de eventos que levaram, inclusive, à Revolução Russa. E, né, a Revolução Comunista na Rússia começa assim. Na verdade, os caras foram dando de ombros o que estava acontecendo com o povo. E quando você olha a história, a Revolução Francesa não foi diferente, outras revoluções não foram diferentes. Então as pessoas estão brincando com isso. O povo está cansado de ser tratado como idiota. Eles estão vendo que os problemas existem, as autoridades que deveriam ter autoridade moral para estabelecer as suas decisões, elas estão corrompendo essa autoridade.